às 11 horas da manhã. Meu nome é Ricardo Cavalcante, eu sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu e hoje nós traremos um tema aqui para discussão que foi uma pergunta realizada por um frequentador de uma casa espírita aqui de Botucatu que trouxe para nós a seguinte questão: uma pessoa que é portadora de uma doença, ao desencarnar, esta doença pode causar deformações no perispírito dessa pessoa? Ela pode chegar no mundo espiritual levando consigo as alterações que a doença do corpo físico possa ter causado no perispírito? É uma pergunta muito interessante, cuja resposta é bastante ampla. E para que a gente possa responder essa pergunta, nós traremos aqui em alguns programas, então não será tudo hoje, em alguns programas, esta resposta, trazendo tudo aquilo que a doutrina espírita nos ensina a respeito dessa questão, que tem uma relação direta com a saúde e a nossa espiritualidade. Hoje, nós conversaremos um pouco sobre o que é o perispírito, entendendo como que é essa estrutura, para que depois a gente possa compreender melhor, nos programas seguintes, como que esse perispírito pode ou não sofrer alterações mediante as doenças que nós trazemos ao longo da nossa existência. A ideia do perispírito, o conceito de perispírito que Kardec nos traz, ele é um conceito que se difere dos demais pelo fato de que Kardec se aprofundou dentro dessa questão. Mas a ideia de perispírito ela não é originalmente da doutrina espírita. Essa ideia ela já existe desde a antiguidade. A gente vai encontrar uma série de referências falando sobre o perispírito e que não fazem parte da doutrina espírita. Mas Kardec ele sistematizou o estudo do perispírito com as informações trazidas pelos espíritos da codificação que permitiram ele compilar uma série de informações e que já aparecem em sua grande quantidade no próprio livro dos espíritos. Como que a gente pode entender então o que é esse perispírito? Kardec nos ensina então que nós, seres encarnados, somos formados por 3 elementos especiais, elementos principais. Temos em nós o espírito, que é o princípio inteligente, a fonte de toda a nossa inteligência, de todos os nossos sentimentos, de tudo aquilo que nós trazemos de experiências, as nossas memórias, as nossas vontades, os nossos desejos. Tudo isso está no espírito, que somos nós em essência, onde está a nossa consciência. Tudo isso está no espírito. Mas o espírito, Kardec coloca para nós que ele é algo muito sutil. Até hoje nós não sabemos exatamente qual é a natureza do perispírito, do que ele é feito, qual é a sua estrutura. Isso ainda é bastante enigmático para nós, provavelmente porque o nosso conhecimento ainda não permite compreender profundamente essa questão. Mas nós sabemos que ele é alguma coisa, como os próprios espíritos disseram a Kardec. E é alguma coisa distinta da matéria. Por outro lado, o lado oposto ao espírito, nós temos em nós um outro elemento que é o corpo físico, que é este corpo que nós temos aqui, que nós manifestamos enquanto nós estamos encarnados. Esse corpo físico que nós portamos aqui, ele é um corpo formado de uma matéria bastante densa, uma matéria que não é inteligente, não tem a ver com o espírito, mas é uma matéria extremamente densa, pesada, que se manifesta neste mundo físico. É toda a matéria que compõe o mundo que nós conseguimos enxergar, que é visível aos nossos olhos, que nós sentimos pelo nosso tato, ou seja, os nossos sentidos conseguem captar,
ou a extensão deles, os equipamentos, né, sejam os microscópios, os telescópios, tudo aquilo que nós desenvolvemos através da ciência para enxergar este universo que nos cerca. Isso tudo é um mundo tangível, formado desta matéria mais densa, a qual forma o nosso corpo físico. O espírito, para ele encarnar, ele precisa se ligar ao corpo físico. Mas ele é algo muito sutil, muito leve. Como que ele vai se ligar a uma estrutura tão densa, tão pesada? Para isso, ele precisa de um corpo intermediário, que é formado de uma matéria que não é tão densa quanto essa matéria do corpo físico. Ela não é o espírito propriamente dito, mas ela também não é densa igual ao corpo físico. Este corpo intermediário é o perispírito. Então essa é a estrutura que Kardec deu essa denominação, perispírito. Então ele é o intermediário entre o espírito e o corpo físico. E ele é um corpo também. Kardec já deixou claro que o perispírito também é um corpo, assim como é o corpo físico. Mas é um corpo de uma matéria mais leve, mais sutil, cujas estruturas, suas moléculas, seus átomos vibram de uma maneira diferente do que é o corpo físico. Por isso que nossos sentidos, quando nós estamos aqui encarnados, não conseguem perceber o perispírito. Nós não conseguimos enxergar o perispírito, nós não conseguimos tocar o perispírito. Por quê? Porque os nossos sentidos do corpo físico só conseguem captar aquilo que esta dimensão física permite, porque é o que o corpo físico consegue detectar. Aliás, na própria dimensão em que nós nos encontramos, o próprio corpo físico ele é muito limitado. Por exemplo, se a gente dá o exemplo da luz, né, se a gente pegar a luz visível ela é um espectro pequeno dentro de tudo que existe de luz no universo. E isso a ciência demonstra, não é nem a doutrina espírita que está dizendo. Isso é a própria ciência. A luz visível é um pequeno espectro que os nossos olhos conseguem captar. É aquilo que consegue impressionar a nossa retina e o nosso cérebro consegue processar essa informação e tornar perceptível aquela imagem para nós. Mas isso é um espectro muito pequenininho de luz. Tem muito mais luz produzida no universo que os nossos olhos não detectam. E por que isso acontece? Porque nós temos essa limitação do mundo físico. Quando a gente pensa no mundo espiritual, a limitação é maior ainda. Por quê? Porque o corpo físico não é feito para detectar, né, o mundo espiritual, exceto as pessoas que têm mediunidade. Quem tem mediunidade, esta sim tem uma capacidade que está além do corpo físico, mas que o corpo físico permite ela expressar uma percepção que vem do perispírito e faz com que ela consiga detectar. Então, por exemplo, quando a gente tem um médium clarividente, o que é um médium clarividente? Um médium que enxerga o espírito que está desencarnado, ele consegue ter uma percepção do mundo espiritual. Quando aquele médium fala assim, olha, eu estou vendo o espírito de fulano de tal, ele está aqui conosco. O que ele está vendo ali? Ele está vendo o perispírito daquele indivíduo. Por quê? No mundo espiritual, nós não temos o corpo físico. Quando a gente desencarna, quem que morre? Morre o corpo físico. Então, enquanto encarnados, nós temos o perispírito, o espírito, o perispírito e o corpo físico. O perispírito, então, vai servir para juntar o espírito com o corpo físico. Ah, fulano de tal desencarnou. O corpo físico dele desencarna. O espírito e o perispírito continuam vivendo e vão habitar o mundo espiritual. O que o perispírito vai servir para nós no mundo espiritual? Ele será o nosso veículo de expressão. Então, quando o médium enxerga um espírito desencarnado, é porque ele está vendo o perispírito daquele indivíduo. Ele está conseguindo detectar que aquele indivíduo tem aquele corpo espiritual. Então, isso é o perispírito. Então, ele serve no mundo espiritual como nosso veículo de expressão
e, enquanto encarnados, como o intermediário para juntar o espírito, muito sutil, com o corpo físico, que é muito denso. Muito bem. Esse perispírito que nós portamos, ele foi adquirido num determinado momento. Ele não veio de graça para nós. Durante o nosso processo de evolução como espíritos, num determinado ponto, a gente adquire o perispírito. E esse perispírito vai ser o mesmo que nós utilizaremos ao longo de todas as nossas encarnações. Essa é uma informação muito importante. Por quê? Significa que as impressões que nós podemos causar no perispírito na presente existência, por exemplo, elas podem ser levadas para uma encarnação seguinte. Não fica restrito apenas a esta vida. Muitas coisas nós podemos levar para as existências seguintes, porque estão impressas no perispírito, porque é o mesmo. Ah, mas esse perispírito, ele não muda ao longo do tempo? Ele muda ao longo do tempo. O perispírito, ele é totalmente plástico. Ele é moldável. E ele vai se transformando, mas a sua natureza é sempre a mesma. Ou seja, ele é sempre formado daquele mesmo tipo de matéria. Ele tem aquelas características que são peculiares e particulares do perispírito. Mas ele pode se modificando. Em que sentido? Conforme nós vamos evoluindo espiritualmente, nós vamos alcançando novos patamares, especialmente em relação à nossa condição moral. Esse perispírito ele vai ficando cada vez mais sutil. Ele vai se aproximando mais do espírito, né, da sutileza do espírito, e se distanciando mais da densidade do corpo físico. Esse é o processo nosso de evolução. Quando a gente pega espíritos que são muito avançados, muito evoluídos, eles portam perispíritos que são completamente sutis. São formados, né, a sua matéria vibra de uma maneira completamente diferente. Tanto que quando a gente olha na literatura, né, especialmente André Luiz traz isso de uma maneira muito clara para nós. A gente percebe, por exemplo, né, no mundo espiritual, André Luiz narrando, né, então você tem várias pessoas ali desencarnadas, mas às vezes umas não enxergam as outras. Por quê? Porque os seus perispíritos estão em vibrações diferentes. Isso tem a ver com a sua condição moral. Quanto mais moralmente evoluído é o indivíduo, mais sutil esse perispírito é. Então ele não é às vezes perceptível por pessoas que estão portando um estado de infelicidade ainda, né, envolvidos ainda em questões, por exemplo, de ódio, de perseguição. Eles às vezes não conseguem ver. Quem trabalha em reunião mediúnica vai saber isso que eu estou falando, porque é muito comum, por exemplo, quando durante um processo, vamos supor, de desobsessão, pegar o exemplo da desobsessão, onde a gente vê muito isso. É trazido um espírito para se comunicar na reunião mediúnica. E aí se começa ali o diálogo, ele se manifesta e começa o diálogo e o trabalho com aquele espírito. Muitas vezes, durante o momento do diálogo, o espírito afirma que ele está sozinho. De repente, ele começa a dizer que ele está vendo, ele começa a ver outras pessoas ali que ele não tinha visto antes. Parece que eu estou vendo alguém aqui que está me acompanhando, tal. Por que isso acontece? E geralmente no momento em que ele se arrepende, ou ele decide por mudar aquele comportamento, às vezes de uma perseguição, porque ele está tentando causar um mal para alguém que lhe causou mal no passado, de alguma forma. Então, quando ele desiste disso, ou quando ele percebe, às vezes, que ele desencarnou, às vezes não tinha percebido que estava desencarnado, ele começa a enxergar pessoas que ele não tinha visto antes. Por que isso acontece? Porque ele promove uma modificação perispiritual. E aí ele começa a perceber aqueles que já estavam ali, que o trouxeram ali naquela reunião, mas ele não tinha visto. Então, o perispírito, ele é uma estrutura totalmente plástica. Um outro ponto muito importante para a gente entender e contextualizar essa questão do perispírito é que Kardec já nos ensina que quando nós vamos encarnar, o processo de ligação do perispírito para o corpo físico ele é muito íntimo.
Kardec coloca para nós, obviamente, a informação trazida dos espíritos, da codificação, de que essa ligação ocorre molécula a molécula. Então, ela é muito íntima. O corpo físico e o perispírito, eles são muito próximos. Eles são muito ligados um ao outro. E isso vai fazer com que a comunicação das informações aconteça por via dupla. Então, quando nós, espíritos, pensamos, sentimos, a gente vai transmitir isso ao corpo físico. Se o corpo físico sofre alguma impressão, isso vai chegar ao espírito através do perispírito, porque essa ligação é muito íntima. Então, isso também é um ponto muito importante para a gente considerar. O perispírito ele também tem uma capacidade muito importante e essencial para nós, por quê? Porque é ele que permite com que este corpo físico se desenvolva durante a nossa encarnação. Embora a gente receba lá uma carga genética do pai, da mãe, né, através do espermatozoide do pai, do óvulo materno, para formar lá o zigoto, né, a célula que vai se desenvolver e formar um novo corpo, quem permite, né, dentro daquele arcabouço genético, permite este corpo se desenvolver é o perispírito. O perispírito ele é um corpo muito parecido com este nosso. Então, o nosso corpo físico ele é uma cópia do perispírito. Então, a gente, quando vai se desenvolver, durante a nossa encarnação, a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, o perispírito está ajudando a moldar tudo isso daí. Porque o perispírito é um corpo como esse. Ele tem células, ele tem tecidos, ele tem órgãos, assim como o corpo físico, com algumas particularidades que são inerentes a quem vive no mundo espiritual, mas um corpo muito parecido com esse. André Luiz, ele trouxe, porque na época de Kardec, já falar de perispírito já era algo quase que surreal, as pessoas tinham muita dificuldade de entender. Então Kardec ele foi econômico naquilo, provavelmente ele tinha muito mais informações, mas não era possível divulgar aquelas informações. André Luiz ele conseguiu um pouco além, já num período melhor, a ciência já mais desenvolvida, as pessoas já conseguiam entender melhor o que ele estava dizendo, e André Luiz já fala de uma estrutura mais complexa do perispírito. Kardec já dizia que o perispírito é algo bem maior que o corpo físico. E André Luiz fala que o perispírito são formados, na verdade, por vários corpos. O perispírito tem vários corpos nele. Então, ele fala do corpo astral, ele fala do corpo vital, corpo causal, corpo mental. São várias estruturas. Nós não vamos detalhar aqui o que cada uma dessas estruturas representa, porque isso fica bastante complexo. E o nosso entendimento acerca de tudo aquilo que o André Luiz trouxe, ele também é pouco. Ainda há muitas lacunas que provavelmente necessitarão de mais desenvolvimento da nossa parte científica encarnada para que a gente possa compreender tudo aquilo que está ali. Mas é importante que vocês entendam essa dinâmica. E entender é que o perispírito, ele vai ter essa ligação íntima com o corpo físico, então isso é uma via de mão dupla. As informações vêm do espírito para o corpo físico através do perispírito e vão do corpo físico para o perispírito, para o espírito através do perispírito. O perispírito é uma estrutura muito importante. Hoje nós vamos parar por aqui. No próximo programa, aí nós vamos adentrar, uma vez que a gente já entendeu melhor como é que funciona o perispírito, nós vamos entender se ele sofre problemas depois que a gente desencarna, se nós somos portadores de alguma doença. Então, convido a todos que estejam conosco no próximo domingo, para que a gente possa estudar um pouquinho mais sobre essa temática. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita paz.